Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos começando mais um culto da Igreja Batista de Correias. Nosso templo fica na Estrada União Indústria, número 3016, em Correias, Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Nosso telefone para contato é 24-2221-1740, que é também WhatsApp. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai? Senhor, te agradecemos pelo privilégio de termos acesso ao trono do Senhor, de podermos entregar ao Senhor as nossas orações, as nossas petições e, pela fé, ter a certeza de que o Senhor vai nos responder. Por isso, confiamos na tua graça, na tua bondade e na tua misericórdia para nos socorrer todos os dias. Cremos que as tuas mãos permanecem sobre nós. Por isso, temos sido protegidos, guardados, abençoados e supridos. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e rogamos que tu continues conduzindo os nossos passos pelos caminhos da vida, pelos caminhos da fé, auxiliando-nos em tudo. Pai amado, abençoa cada pessoa que está participando deste culto agora, que é online. Cada família que acabou de acessar os nossos links e estão participando, crendo que serão tremendamente abençoados. Por isso, também se conectarão com o Senhor que está sentado no trono. Sabe tudo, conhece tudo e pode todas as coisas. Rogamos que tu continues nos abençoando e aceite o culto que vamos te oferecer agora. Reconhecemos a nossa imperfeição, as nossas limitações, mas sabemos que tu és um Pai generoso, um Pai que nos conhece, que nos aceita e que nos perdoa. Por isso é que oramos te pedindo estas coisas, certos de que o Senhor vai nos atender. E o fazemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Lucas 17, do 11 ao 19.
Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Amém? Deus, usa a tua palavra para abençoar agora as nossas vidas, para alcançar os corações que estão necessitados, para salvar, curar, libertar, mudar a história de cada pessoa que precisa ter a sua história transformada pelo poder da palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que isso aconteça pela fé, quando as pessoas crerem que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer milagres e que não há impossível para o teu nome. Por isso, toma, Senhor, todos e todas em tuas mãos agora, meninos, meninas, moços e moças, senhores e senhoras, aonde quer que estejam, que sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. É a minha oração, é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, estamos vivendo num tempo de superficialidades. Vivemos num mundo marcado pela superficialidade. Sonhos superficiais, relacionamentos superficiais, fé superficial, vida cristã superficial, relacionamentos conjugais superficiais e tantas outras situações que nós estamos vendo no dia a dia, tanta superficialidade. Num tempo em que nós precisávamos mudar completamente a nossa posição espiritual, a nossa visão espiritual, a nossa conexão espiritual, ainda é possível ver muita gente, muitos cristãos, vivendo uma vida superficial, uma fé superficial. Tantas coisas já aconteceram e estão acontecendo, mas parece que as pessoas não estão percebendo a gravidade de se viver fingindo de que nada está acontecendo e de que nada vai acontecer. Estamos numa atmosfera que deveria ser intensa de relacionamento com Deus, intensa de relacionamento uns com os outros, mas ainda percebemos uma enorme superficialidade. Quantas pessoas não são ainda sinceras umas com as outras? Quantas estão vivendo um evangelho que, na verdade, não condiz com aquilo que a palavra de Deus espera que seja? Pessoas fazendo de conta que são cristãos, mas não são cristãos. De que são crentes, mas não são crentes. De que confiam em Deus, mas sequer estão tendo uma experiência com Deus. O texto relata que Jesus estava indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém. E na divisa entre Samaria e Galiléia, ele se depara com um quadro extremamente complicado, complexo e indesejado. Mas ele não teve medo. Quando os 10 leprosos, uma doença raríssima para aquela ocasião,
contagiosa. Logo que os sintomas apareciam, aquela pessoa era separada da comunidade, separada da sociedade e era levada para um determinado lugar chamado leprosário. Ninguém podia ir visitar aqueles doentes. Ninguém podia se aproximar ou tentar se fazer. Um dos leprosos tocava um sininho e era obrigado a anunciar que aquele lugar era um lugar perigoso. Era um lugar de contágio. Então, logo a pessoa tinha que se afastar e não podia prosseguir naquela direção, tinha que se desviar. Porém, diz o texto bíblico que Jesus não desviou. O texto diz: ao entrar num povoado, Jesus entrou naquele povoado. É claro que Jesus sabia disso, ele conhecia aquele lugar mais do que qualquer outra pessoa. E ele não entrou ali por acaso. Ele não entrou ali por conta de um GPS que errou o endereço. Ele sabia que ali estavam alguns homens que, para a ciência da época, eram incuráveis. Sabe, queridos irmãos, esse pequeno trecho da palavra de Deus nos mostra que nos dias de hoje nós estamos lidando com pessoas que aparentemente, que humanamente falando, são pessoas espiritualmente incuráveis. E é muito bom que nós nos lembremos que há aqui dois lados, o lado da cura física e o lado da cura espiritual. Jesus entrou naquele lugar porque sabia que ali estavam pessoas, do ponto de vista humano, da ciência, da medicina da época, incuráveis. Não havia uma vacina, não havia um remédio, não havia tratamento para aquele tipo de situação, para aquele tipo de doença, de enfermidade. Mas Jesus foi aonde ninguém queria ir. Jesus foi aonde ninguém podia ir. E ele não foi por erro. Ele foi porque sabia que pessoas precisavam dele. Precisavam da palavra dele, do milagre dele. Precisavam conhecer o poder de Deus. Precisavam experimentar a palavra profética. E é interessante nós olharmos que nos dias de hoje a igreja também tem uma palavra profética. Só que ela está usando muito pouco esta palavra porque ela acredita muito pouco nesta palavra profética. Como é importante nós pensarmos que ele nos concedeu autoridade para que, através da autoridade que temos no nome dele, porque o temos como nosso Senhor e como nosso Salvador, a palavra profética que sairá da nossa boca terá um efeito extraordinário. Diz o texto que ele, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Isso nos faz pensar no quanto a igreja é importante nestes dias. Estamos isolados, de certa forma, alguns estão e devem continuar isolados, se possível, se protegendo, se resguardando, não só de serem contaminados, mas também de contaminar outras pessoas. Mas as ferramentas que temos hoje para falarmos de Jesus aos nossos familiares, aos nossos amigos e às pessoas que nos procuram são enormes. Temos muitas ferramentas. Temos a palavra, temos a fé, temos a oração, temos a tecnologia a nosso favor. Mesmo em casa, podemos fazer algo extraordinário por alguém. É possível fazer. Eu encontro nesse texto algumas lições extraordinárias e quero compartilhá-las com você nesta noite. Não importa onde você esteja agora. É com você mesmo que Deus quer falar. Não importa a sua religião. Não importa a sua denominação. Quem é o seu pastor? Quem é o seu sacerdote? Quem é o seu líder? Não importa quem seja o seu guru, seja
qualquer uma pessoa, aonde quer que você esteja, Deus quer falar com você nesta noite. Abra totalmente o seu coração, abra sua mente para compreender a voz de Deus, para entender a voz de Deus, para receber a voz de Deus. E hoje mesmo ter uma experiência que você ainda não teve, uma experiência extraordinária, a semelhança daqueles 10 homens que estavam isolados, confinados, por causa da enfermidade que possuíam. Uma enfermidade que os impediam de deixar a comunidade. Eles sim estavam isolados completamente, esquecidos, abandonados, homens e mulheres solitários, à espera de um milagre, à espera de uma bênção. E que fantástico nós lermos e pela fé acreditarmos. Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo? Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Jesus chegou aonde ninguém chegava ou queria chegar. E é assim que Jesus faz. Ele chega aonde ninguém chega, onde homem nenhum chegou. Ele chega onde a medicina não chega. Ele chega no improvável, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imanente, transcendente. É um Deus extraordinário. Mas além de ser Deus, é um Deus que nos ama. Você sabia que Deus ama você? Deus ama muito você, meu amigo. Eu ouvi alguém dizer algo sobre isso. Me lembro que alguém disse que Deus ama tanto você, Ele ama tanto a humanidade, que se ele tivesse uma geladeira, na porta da geladeira, ele teria colocado a sua foto, a sua imagem, o seu ímã como sua fotografia. Isso chama-se amor. Amor inigualável. Amor de tal maneira, amor inexplicável é o amor de Deus. Aqueles homens nos mostram lições extraordinárias. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que eles estavam ali naquela situação desejando uma mudança. Eles não queriam ficar como estavam, à margem de todos, esquecidos por todos, solitários. Eles desejavam em seus corações uma mudança. Todavia, eles não esperavam que estava para acontecer um milagre. Pode ser que você esteja confinado, isolado, preso. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo: estamos presos dentro de casa, estamos solitários, ninguém pode nos visitar, não podemos visitar ninguém, ninguém pode nos abraçar, não podemos abraçar ninguém, ninguém pode nos beijar, não podemos beijar ninguém, estamos numa situação muito ruim, muito difícil. Mas aqueles leprosos estavam realmente vivendo uma vida miserável. Você tem ainda recursos tecnológicos para passar o seu tempo? Você tem livros, tem a Bíblia, você tem a internet, através do seu celular você pode se comunicar com muitas pessoas. Aqueles homens e mulheres leprosos não possuíam absolutamente nenhum recurso. Todavia, estava dentro do coração deles um desejo enorme de mudança, um desejo extraordinário de mudança de quadro, de situação, para valer. Jesus estava indo para Jerusalém, mas de repente ele muda e sai da estrada principal, toma outro acesso e vai na direção de onde estavam aqueles que precisavam de mudança, de cura, de milagre. Eles não tinham nenhuma motivação para sair das tendas.
A vida para eles não tinha mais sentido. Mas a presença de Jesus os tirou da tenda e os permitiu que saíssem de onde estavam para um encontro espetacular. Surge então um coral de 10 vozes clamando: Jesus, tem misericórdia de nós! De qual deles teria partido a iniciativa de sair e começar a clamar? A iniciativa é importante. Por isso, hoje, você está tendo uma iniciativa. A iniciativa de clamar o nome de Jesus, de buscar o nome de Jesus, de dizer o quanto você precisa, aliás, de reconhecer o quanto você precisa de Jesus. Enquanto você pensa que pode tudo, que sabe tudo, que é dono da situação, nada vai acontecer de melhor, nenhuma mudança extraordinária e para valer vai acontecer na sua história, na sua vida, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos. 10 leprosos, alguém teve a iniciativa. O texto bíblico não diz quem foi, mas alguém saiu e foi seguido e juntos clamavam o nome de Jesus. Que coisa linda, né? Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Que experiência maravilhosa. Experiência inigualável, porque eles provavelmente já tinham ouvido alguma coisa sobre Jesus e eles não quiseram perder qualquer oportunidade. Não perderam mais sequer um minuto da história deles. Iniciaram, saíram da tenda, saíram, eu vou usar enfaticamente essa maneira de falar, saíram para fora em busca de mudança. Estamos nesse momento difícil e talvez este sair para fora tenha um outro significado. Ou seja, sair da situação em que você vive espiritual, do enclausuramento espiritual, para reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, como o único que pode salvar, libertar, curar e transformar a vida de qualquer pessoa que o busque, que o queira, que em seu coração deseja encontrá-lo. Segundo lugar, queridos, ao saberem que Jesus estava se aproximando da aldeia, eles reagiram. E reagiram para mudar de verdade. Então, eles, primeiro em seus corações, desejaram mudança. Se você não quiser mudar, nada vai acontecer na sua vida. Emocional, profissional, financeira e espiritual. É preciso querer. É preciso desejar. Eles sabiam do confinamento. Tinham uma palavra de proibição. Eles eram proibidos, não podiam se misturar, se envolver, receber, falar com ninguém. Era um caso perigoso, era um problema terrível. Mas, ao saberem que Jesus estava se aproximando, em lugar de rejeitarem, em lugar de afastarem Jesus, em lugar de dizerem não para Jesus, eles disseram sim. Eles disseram que queriam. Demonstraram uma atitude fantástica, muito importante, que estava dentro do coração deles. O desejo de serem curados, de serem mudados de verdade. A segunda coisa que encontramos
neste relato fantástico dos 10 leprosos que se encontraram com Jesus, é que eles reagiram para mudar. Houve uma reação enorme para eles mudarem. A cura se deu na medida em que começaram a andar. Diz o texto, ó. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Até ali, Jesus não tinha dito nada para eles. Olha, deixa eu curar vocês. Vem cá, um por um. 1, 2, 3, não. Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles podiam ter questionado. Podiam ter dito, não, mas o senhor primeiro tem que fazer a sua parte, depois a gente vai fazer a nossa. Não fizeram isso. Eles entenderam que era importante fazerem primeiro aquilo que Jesus estava mandando. Queridos, uma ordem de Jesus não pode ser rejeitada. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Então, quem entende essa mensagem tem que largar tudo e se aproximar de Jesus, e buscar Jesus, e ter um encontro com Jesus. Não é ficar esperando nada acontecer, não é ficar esperando a decisão do marido, da esposa, dos filhos, da sociedade, da família, dos amigos. Não! Quem entende que precisa de Jesus tem que agir. E agir rápido, porque quanto mais rápido você agir na direção de Jesus, mais rápido virá um milagre para a sua história. Mais rápido acontecerá a mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. Então o texto diz que ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Interessante, os 10, né, podia um ter rejeitado, mas um podia ter dito, eu não vou acreditar na palavra de Jesus. Até aqui nada aconteceu, não vou. Ele não pode estar falando nada que seja tão bom assim, se nós ainda estamos enfermos, se nós ainda estamos leprosos, se nós ainda estamos doentes. Nenhum contestou. Todos reagiram, todos obedeceram. Todos foram se mostrar ao sacerdote, porque esta era a lei. A lei dizia que quem havia sido curado de uma lepra ou de uma doença grave, depois de curado, tinha que ir mostrar ao sacerdote. O sacerdote que ia fazer a avaliação. Era ele que ia constatar se era verdade ou não aquela cura. Mas o fato interessante é de que quando Jesus disse para eles irem aos sacerdotes, eles ainda estavam leprosos. E o texto é muito claro no que diz. À medida em que eles foram caminhando, vejam que exemplo fantástico Jesus está nos concedendo aqui, ele está nos dando. Cada passo de fé, cada passo estratégico, cada passo na direção do milagre, ele vai acontecendo. Hein? Que bênção, não é não? Que lição fantástica. Então, nesta noite, meu amigo, você que está sintonizado, você que está linkado, você que acessou aí o YouTube, acessou o Facebook, não foi por acaso. Pode ser que as suas condições não sejam as mesmas daqueles 10 leprosos, porque provavelmente a sua enfermidade não seja física. Mas se for, Deus pode curá-lo. Mas pode ser que a sua enfermidade seja espiritual. E como é que você vai conquistar a vitória? Como é que você vai receber o seu milagre? Dando passos de fé. Quanto mais perto de Deus você estiver, a sua cura vai chegar, a sua libertação vai chegar, o seu milagre vai chegar, a sua bênção vai chegar, a restauração do seu casamento vai acontecer, a restauração do seu coração vai acontecer. Passos de qualidade, passos de verdade, passos de honestidade, passos sinceros na direção daquele que pode todas as coisas. A
partir do momento que você entender que precisa ter uma vida de serviço a Deus, de compromisso com Deus, o seu deserto vai ser transformado. A sua luta vai receber vitória, vai ser pontuada. Passos de fé. Aqueles homens estavam sem direção, estavam sem esperança, eles estavam passando por uma crise. Na verdade, eles estavam esperando a morte chegar. Mas sabe quem chegou? A vida. A vida chegou para aqueles 10 leprosos. Talvez você pergunte assim, por que só 10? Não sei. Creio eu que se outros 10 tivessem acompanhado aqueles 10, seriam 20, os 20 teriam sido curados. E é bom que nós nos lembremos que nem todas as pessoas vão nos acompanhar, nem todas as pessoas vão nos seguir, que nem todas as pessoas vão querer reagir, nem todas as pessoas vão procurar o milagre, a solução. E, portanto, nem todas terão vitória. Mas eu garanto que aquelas pessoas que desejarem serão tremendamente abençoadas, alcançarão a salvação, o milagre, a cura e a libertação. Portanto, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, a cura se deu na medida em que começaram a andar. Saia da inércia, saia da acomodação, saia da sua tenda e comece a andar na direção de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, é o Senhor dos senhores, é a rocha dos séculos. Ele tem o remédio, ele tem o milagre para você. Para se voltar à vida normal, era preciso se mostrar ao líder religioso para o exame. Eu penso que para nós, nos dias de hoje, dar passos de fé, assumindo compromissos com o reino de Deus. Você ainda não tem uma igreja para servir ao Senhor Jesus? Está fazendo como muitos que pensam que não precisam de um templo, que não precisam de uma igreja, que não precisam de uma comunidade, que não precisam de uma liderança, que não precisam de um pastor. Eu digo para você que esse é um grande erro. E se muitos estão pensando assim, eu creio que estão pensando errado. Estão comprometidos com eles mesmos, seus planos, acreditando em si mesmos. Se você ainda não tem uma igreja, se você não tem um templo para adorar, para seguir, para servir, claro, você pode fazer isso em casa, mas lembre-se, 10 leprosos saíram da tenda para irem ao encontro de Jesus e Jesus lhes recomendou: vão agora ao sacerdote. O sacerdote atendia no templo. O sacerdote servia no templo. E ainda que alguns não acreditassem no sacerdote, ainda que alguns criticassem o sacerdote, ainda que alguns se recusassem a interagir com o sacerdote, a ordem de Jesus foi: agora vão ao sacerdote. Se isso não fosse importante, você acha que Jesus teria cumprido a lei? Por que Jesus mandou eles irem ao sacerdote? Era a lei. Ele mesmo podia ter dito: não, eu vou fazer esse milagre aqui mesmo, depois vocês vão para lá, eles vão ver que vocês estão curados, vai ser uma confusão tremenda, mas tudo bem, vocês digam que foram curados, estão curados e ponto final. Não. Jesus disse para eles: agora vocês vão ao sacerdote. Vão ao sacerdote. Não é que o sacerdote tivesse poder de curar. Quem tinha o poder de curar é Jesus. Não é que o pastor tem poder de curar. Não é que o padre, não é que o líder, não é que o irmão, a irmã de oração tem um poder de curar.
mas é porque Deus atende aqueles pedidos que são feitos em nome de Jesus. Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus honra, é alguém que usa o nome dele. O nome de Deus, o nome de Jesus tem valor e poder espiritual. Mas Jesus cumpriu a lei e disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aí o texto complementa dizendo: enquanto eles iam, foram purificados. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida de que se você sair de onde você está, na direção do céu, na direção do trono, o milagre vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, na sua história. Se você quiser, se você abrir o coração, se você aceitar a palavra, se você entender a palavra, Deus vai fazer aquilo que você está precisando, claro, se for para a glória do nome dele. Uma terceira lição que eu aprendi, um terceiro destaque que eu peguei aqui do texto, que eu pensei do texto para a nossa reflexão agora, é que eles receberam o milagre mesmo sem merecimento. Aqueles 10 leprosos não mereciam absolutamente nada. Mas então, por que é que Jesus passou por aquele lugar? Por que é que Jesus não continuou pela estrada principal? Por que é que Jesus mudou o caminho e foi até a aldeia proibida de ser visitada por qualquer pessoa? Porque Jesus tem um propósito na vida de todos nós. E Ele quer revelar o seu propósito a você nesta noite. Não importa quanto tempo você tem de evangélico, de convertido, de convertida. Não importa quantos anos você é membro de uma igreja, ou se você nem é membro de qualquer igreja. Talvez você nem seja evangélico, ou talvez você nem queira ser evangélico. O seu coração só Deus conhece. Você faz planos, mas é Deus quem executa. Olha lá em Provérbios, eu quero aproveitar, eu leio com você aqui um texto maravilhoso de Provérbios, capítulo 16, você já conhece? Não? Então abra sua Bíblia, O livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim a palavra de Deus: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Agora olha o versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pode ser que você tenha feito muitos planos, mas não conseguiu realizá-los. Pode ser que você tenha sonhado, pode ser que você tenha desejado alguma coisa e não tenha conseguido executar. Mas se você apresentar os seus sonhos, seus planos, seus projetos a Deus, e se esses sonhos, projetos e planos forem para a glória dele, vão dar certo. Você vai ter vitória, vai prosperar, ainda vai levar alguns com você a terem sucesso. Mas olha, se não forem aprovados por Deus, você pode andar até um longo caminho, mas lá no final, você vai se sentir frustrado sem ter se realizado. Sabe por quê? Porque o melhor é que você realize os seus planos aprovados por Deus. O sabor da vitória é muito maior, é muito melhor. Você não vai se arrepender. Amém? Então, aqueles homens, aqueles 10 homens, não mereciam. Você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos porque somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores e estamos afastados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus porque o pecado manchou. O pecado transformou o homem. Veja como o homem é mau, veja como o homem é malicioso. Veja como o homem é maldoso, corrupto. Veja como ele é terrível. Não é? Estamos vivendo aí um cenário terrível de um médico
que batia no enteado seu, uma criança, de uma mãe omissa, de pessoas que estavam vivendo o retrato da família superficial, a melhor família superficial, tipo aquela da manteiga, né? Aquele retrato da família que aparentemente está tudo bem, está linda, maravilhosa, vivendo, mas lá por dentro tudo está apodrecendo, lá por dentro tudo está contaminado, lá por dentro tudo é mal, porque o homem é mal, sem Jesus o homem é mal. Tira Jesus de mim que você vai ver quem eu sou. Tira Jesus do cristão e você vai ver quem ele é. Somos o que somos graças à misericórdia de Deus e porque temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A nossa mente é uma mente que precisa ser a de Cristo. Se não tivermos a mente de Cristo, nos tornaremos perigosos. Uma bomba humana na sociedade. Mas Jesus disse que aqueles que entregam seus corações para Ele, aqueles que realmente se convertem, uma conversão sincera, verdadeira, são transformados em sal e luz. Sal para temperar esta sociedade tão destemperada, tão insossa. Meu irmão, minha irmã, essa sociedade está vazia. Em que essa sociedade está pensando? Você já observou? Plena pandemia, para que os jovens, os homens, as mulheres estão se reunindo? Já percebeu? Já? Então, a sociedade está cada vez pior. A sociedade não melhorou. A sociedade não está melhorando. E ainda a sociedade não está completamente corrompida graças ao sal da terra. Sal para temperar e retardar o alastramento da corrupção no meio dela. Se o nosso país ainda não está totalmente corrompido, é graças aos verdadeiros cristãos. Homens e mulheres que realmente se converteram e são sal da terra. Jesus também disse que nós somos luz. Luz para iluminar o caminho daquele que está na escuridão, daquele que está nas trevas. Mas tem gente que tem conduzido pessoas ainda mais para as trevas, pelo seu comportamento. Crente fofoqueiro, crente quizumbeiro, crente orgulhoso, crente vaidoso. Sabe, cristãos assim precisam ser mudados, porque esses pecados são na verdade, pecados semelhantes à enfermidade dos leprosos. É como a lepra, que precisam ser curados. Cristãos, homens e mulheres que precisam ser curados, que precisam mudar de vida e começar uma nova vida, a vida de fé que precisam ter, de palavra profética verdadeira, sabe? É o cristão do sim, sim, não importa. Não importa se vai ter gente que gostando ou não gostando. A única pessoa que precisa ser agradada é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu por nós. É Deus, é o nosso Pai. Sabe? E quando nós vivemos uma vida superficial, nós não agradamos a Deus. Quando os nossos sonhos são superficiais, eles não encontram a aprovação de Deus. Quando a nossa fé é superficial, nós não vemos nada acontecer. Nenhum milagre, nenhuma vida sendo transformada. Nada acontece quando somos superficiais. Aqueles homens não queriam continuar contaminados. Eles buscaram mudança. Eles agiram. Sabiam que não mereciam nada, mas foram na direção. Um só voltou. E o que nos mostra que muitos são curados, muitos são transformados, muitos são abençoados, mas não são agradecidos. Muitos não experimentam a bênção completa porque param na metade do processo. Pensa comigo que se aqueles homens caminhando para se mostrarem aos sacerdotes,
se no meio do caminho eles tivessem desistido, eles não teriam alcançado o milagre que precisavam, não teriam sido transformados, mas eles continuaram. Há aqueles que vêm para a igreja, mas não se tornam discípulos de Jesus. E, meu irmão, se você está na igreja e não é discípulo de Jesus, se você está na igreja, mas não está comprometido com o Senhor da igreja, se você só vem ao templo porque entende que é um compromisso tradicional, porque seus pais lhe ensinaram assim, porque você aprendeu assim, porque você acha que tem que ser assim, e só isso basta para você, eu quero te informar que você está numa estrada perigosa, num caminho perigoso, que precisa ser tratado espiritualmente. Você precisa voltar ao primeiro amor, precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de uma nova vida em Cristo Jesus. Arrependa-se. A palavra que Jesus falou para a igreja, lá no Apocalipse, foi essa: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Volte ao primeiro amor. Zera o marcador e começa de novo, com aquele mesmo desejo, com aquela mesma fome, com aquela mesma sede, com aquele mesmo anseio de Jesus, de se embriagar do Espírito Santo de Deus, de ser tomado, encharcado pelo Espírito Santo de Deus para viver a vida que Deus espera que você viva. Um quis ser discípulo de Jesus. Um decidiu ser discípulo de Jesus. Um quis compromisso com Jesus. Um não pensou só na terra, mas foi alertado para as coisas do céu, que eram muito maiores e muito melhores do que as da terra. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é preciso determinação para não seguir a maioria. Aquele homem podia ter ficado com a maioria, mas ele não ficou com a maioria. Ele voltou porque, com certeza, ele entendeu que a sua maior atitude deveria ser a de gratidão. Talvez a sua segunda melhor atitude era acompanhar Jesus e continuar recebendo dele as orientações. Era continuar vendo, porque agora os seus olhos não eram mais olhos humanos apenas, eram olhos espirituais. Ele não via mais só por vistas, mas agora ele queria, ele decidiu, ele quis ver com olhos espirituais. Meu irmão, vale muito mais a pena ter olhos espirituais. Você vai ver coisas que você nunca viu. Ter ouvidos espirituais, você vai ouvir coisas que você nunca viu. Lábios espirituais, você vai falar coisas que você nunca falou. E até o seu olfato vai ser diferente, porque Jesus não muda metade, sabe? Jesus não muda uma parte da pessoa, ele muda a pessoa por completo, totalmente. Jesus quer nos dar mais do que pedimos. Aqueles homens precisavam apenas da cura da lepra, mas Jesus deu muito mais a eles. 9 se importaram em ficar com o que receberam ali, o milagre, a cura, e voltarem para suas famílias, para suas cidades, mas o outro não. Aquele outro voltou porque ele entendeu que Jesus tinha muito mais para dar do que ele merecia, do que ele esperava, do que ele pretendia. Por isso, ele voltou e seguiu a Jesus. O Espírito Santo de Deus para viver a vida que Deus espera que você viva. Sabe, no início, pararam de longe e foram curados, mas um só voltou, pois queria chegar perto, andar junto com Jesus. Os outros ficaram lá por Jerusalém. Talvez alguns foram para Galiléia, outros ficaram em Samaria, mas um não.
Um quis ser discípulo de Jesus. Um decidiu ser discípulo de Jesus. Um quis compromisso com Jesus. Um não pensou só na terra, mas foi alertado para as coisas do céu que eram muito maiores e muito melhores do que as da terra. Muito melhores do que as da terra. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é preciso determinação para não seguir a maioria. Aquele homem podia ter ficado com a maioria, mas ele não ficou com a maioria. Ele voltou porque, com certeza, ele entendeu que a sua maior atitude deveria ser a de gratidão. Talvez a sua segunda melhor atitude era acompanhar Jesus e continuar recebendo dele as orientações. Era continuar vendo, porque agora os seus olhos não eram mais olhos humanos apenas, eram olhos espirituais. Ele não via mais só por vistas, mas agora ele queria, ele decidiu, ele quis ver com olhos espirituais. Meu irmão, vale muito mais a pena ter olhos espirituais. Você vai ver coisas que você nunca viu. Ter ouvidos espirituais, você vai ouvir coisas que você nunca viu. Lábios espirituais, você vai falar coisas que você nunca falou. E até o seu olfato vai ser diferente, porque Jesus não muda metade, sabe? Jesus não muda uma parte da pessoa, ele muda a pessoa por completo, totalmente. Jesus quer nos dar mais do que pedimos. Aqueles homens precisavam apenas da cura da lepra, mas Jesus deu muito mais a eles. 9 se importaram em ficar com o que receberam ali, o milagre, a cura, e voltarem para suas famílias, para suas cidades, mas o outro não. Aquele outro voltou porque ele entendeu que Jesus tinha muito mais para dar do que ele merecia, do que ele esperava, do que ele pretendia. Por isso, ele voltou e seguiu a Jesus. Nesta noite, você também tome uma decisão. Reaja. Saia desta tenda horrível da solidão. Aprenda nesta noite com a palavra de Deus, com a experiência destes 10 homens, que você queira, como aquele que voltou, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus e levar muitos outros a serem também discípulos de Jesus. Esta é a sua oportunidade, esta é a chance que Jesus está dando para você mudar a direção, para você voltar atrás, para você ser transformado, para você ser feliz. Receba Jesus. Saia de onde você está e vá ao encontro de Jesus. Abra sua mente, abra seu coração. Faça a sua oração agora. Diga: Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados. Reconheço que sou pecador, que tenho andado na tua contramão. Mas nesta hora, nesta noite, através desta tua palavra do pregador nesta noite, está tocando o meu coração e o teu Espírito Santo está me convencendo a mudar. E eu quero mudança. Muda a minha vida, muda a minha história. Cura-me desta enfermidade espiritual. Cura-me da enfermidade física. Tira dos meus olhos as escamas que me atrapalham ver. Destapa os meus ouvidos para eu ouvir. Cura o meu coração, me ajuda a tirar de dentro dele toda a raiva, a mágoa, a tristeza, a dor, a decepção, a angústia que tem me atrapalhado, que tem me impedido de prosseguir. Me ajuda, Senhor. Nesta noite, eu recebo Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu único Salvador. Inscreve o meu nome no teu livro. Eu quero ser chamado, quero que o meu nome esteja lá no dia do juízo final e que o Senhor me chame pelo nome nesta
Ora, nesta noite, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque quero mudar de vida. Quero que a minha vida seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Faço a minha oração pela fé, no nome dele. Nome que é santo, nome que é poderoso. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Salvador. Amém. Estava só angustiado, tão fraco, sem ter onde ir. Filho, eu estava ali, vendo tua dor, escutando teu lamento, choro, vendo a solidão. Você me clamou, eu ouvi. Você não tá sozinho, não. Não tá sozinho, não. Você não tá sozinho, não. Não tá sozinho, não. Eu te chamei, te ouvi. Vai ver, daqui a pouco você vai ver. Você assim triste, lembra que eu te protegi quando te chamei pra mim, quando você estava só angustiado, tão fraco, sem ter onde ir. Escutando teu lamento, choro, vendo a solidão. Quando você me clamou, eu ouvi. Você não tá sozinho, não. Não tá sozinho, não. Você não tá sozinho, não. Estou preparando um lugar seguro pra você.
vidas vagas, procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa semana, conta as bênçãos do Senhor, quanto Deus já fez. Conta quantas são e conta para todo mundo. Chegamos ao final de mais um culto da Igreja Batista de Correias. Que privilégio podermos participar juntos desse momento tão especial que o Senhor nos concedeu, né? De podermos ouvir a sua palavra, de tomarmos decisões importantes e mudar de vida, mudar de história. Quem deseja Jesus sai ganhando. Quem rejeita Jesus sai perdendo. Portanto, se você recebeu Jesus, você saiu ganhando hoje a salvação, o seu milagre, a sua bênção, os seus sonhos. Você saiu ganhando a sua vitória. Você vai ver como é bom andar com Jesus. Que oportunidade, que experiência extraordinária. Se você fez a sua decisão, escreva-nos dizendo: recebi Jesus como meu Salvador. Aproveite aí o nosso WhatsApp 2422211740, aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, que você esteja vendo este culto, participando deste culto, vendo este vídeo, escreva-nos dizendo: aceitei, recebi Jesus como meu único Salvador. O que devo fazer agora? E eu vou escrever para você, te dando as orientações, te ajudando a caminhar com Jesus, tá bom? Vai ser um prazer receber o seu texto, receber o seu áudio, receber a sua palavra, a sua declaração de fé. Que bênção! Eu quero ajudar você, ainda que virtualmente. Eu estou pronto para ajudar e encaminhar você a uma igreja, um lugar onde você receba a palavra de orientação e seja discipulado, tá bom? E escreva também para que a gente aqui da igreja tenha condições de orar por sua vida espiritual, orar pela sua família, orar pelos seus problemas, pedindo a Deus que Deus o abençoe, que Deus o restaure e Deus ajude você a prosseguir nos seus caminhos de vitória, tá bom? Convido você para no próximo domingo de manhã, às 10 horas, participar conosco da Escola Bíblica Dominical. O primeiro momento é para as crianças. Nós temos um primeiro momento da EBD dedicado às crianças, com uma história específica, 10 minutos. Logo depois, a lição da Escola Bíblica Dominical, que nosso tema para o trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Imperdível. Procure com atenção participar da nossa Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, o culto online e também o culto presencial. Se você quiser participar do culto presencial, não faz parte do grupo de restrições, né, daquele grupo de pessoas que têm comorbidades. Se você faz parte desse grupo, participe online, né? Fique em casa. Se você sair de casa, use a máscara, né? Faça a higiene. Você já sabe os protocolos, não é? Mas se você quiser vir ao templo, você está fora desse grupo de risco, você pode vir. As crianças continuam a partir de 10 anos de idade, tá bom? Você vem ao templo, vem adorar conosco, vai ser um prazer recebê-lo. Eu lembro que aqui no templo nós estamos aferindo a temperatura na porta, cuidando, colocando em prática todo o protocolo que os especialistas dessa área técnica da saúde nos orientam. Álcool em gel, as poltronas estão distanciadas, então você pode vir. O lugar mais seguro é o templo. Não se iluda, não vá atrás das outras pessoas que dizem que não é isso. O ônibus está lotado, a farmácia lotada, o mercado lotado, o açougue lotado, as lojas lotadas, as choperias, está tudo lotado.
mas o templo não. Nós somos rigorosos e só 60 pessoas podem vir. Tá certo? Então você faz a sua inscrição, até domingo dá tempo, não tem problema. Usa o nosso telefone pelo WhatsApp. Não liga, por favor. Não tem ninguém aqui na igreja para atender o seu telefonema. Tá? Escreva pelo WhatsApp. Esse número é o WhatsApp. Você pode escrever e nós vamos colocar o seu nome na lista de cadastros, de pessoas que se inscreveram, né, de inscritos para o culto de domingo à noite, às 19 horas. Bom, desejo a você uma quinta-feira, uma noite de quinta-feira maravilhosa, na presença do Senhor Jesus, um fim de semana muito especial, muito bom e, sobretudo, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Deus, obrigado por este culto, por estas vidas, pela tua palavra que veio ao encontro das nossas necessidades e que com certeza salvou vidas, libertou, curou e está fazendo uma grande obra no Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado por tudo, nós oramos pela fé te pedindo e te agradecendo todas as coisas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Beijo virtual e um abraço. Até breve.